todos que estão entrando aqui na live. Hoje vai ser uma super live, gente, para você. Opa! E aí, Marcelo, tudo bem, Boa querido? noite. Tudo bem, Vanessa? Tudo jóia, que bom te ver aqui. Hoje a gente vai conversar, bater um papo super legal com essa galera aqui, não é mesmo, Marcelo? Vai ser show de bola. Show O de... pessoal entrando, muito massa isso. Hoje eu resolvi fazer essa live com o Marcelo, uma live super especial. Marcelo, que ele é um trainer em programação neurolinguística, é hipnólogo. Então, olha o Pedro, meu amor aí, meu marido, sempre aí fazendo fé aí junto comigo. Muito legal. A Leila dizendo, acabou de assistir com o Ricardo, uma live que eu fiz com ele também foi muito show, muito bacana mesmo. Então hoje eu convidei o Marcelo aqui para a gente bater um super papo, gente, porque eu, aqui no meu canal, eu só trago gente de qualidade. E eu não podia deixar de convidar o Marcelo para vir aqui bater esse super papo com a gente, né? Então, antes de a gente começar a nossa live, eu vou abrir para o Marcelo se apresentar, né, Marcelo? Conversar um pouquinho aqui com o pessoal, né? Faz favor. Perfeito. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Boa noite, Vanessa. Te agradecer aí pelo convite, porque a gente conversava mais cedo, né? E de fato é uma oportunidade que a gente tem de trazer a possibilidade de mudança para as pessoas, né? E espalhar isso, né? A gente quer ajudar as pessoas a terem mudanças importantes na sua vida e nada melhor do que encontrar pessoas que também fazem o mesmo, né? Então a gente acaba encontrando, e isso eu acredito, assim, a gente acaba encontrando pessoas que têm valores parecidos com os nossos, né? E de alguma forma isso nos ajuda a espalhar aquilo que a gente quer espalhar aí para as pessoas. Vou me apresentar, meu nome é Marcelo Costa da Rosa, eu sou trainer em programação neurolinguística, especialista em medos, sou comunicador generativo, hipnólogo profissional. Tenho uma escola de programação neurolinguística chamada Escola Livre, da qual eu estou nesse momento. Vocês podem ver o fundo aí, é o fundo aí da parede da nossa escola, né? Tem alguns pressupostos da PNL escritos ali na nossa parede, alguns rostos aí dos criadores da programação neurolinguística. E eu quero compartilhar com vocês, né? Uma das coisas que eu tenho feito aí nos últimos anos, nos atendimentos, é trabalhado com medo de dirigir, né? Então a gente vai poder bater um papo bem bacana aí sobre como fazer, né, para resolver esses medos. Ai, que legal! Gente, olha só, para começar, quando eu fiz a minha graduação, o meu pós-graduação em coaching, em liderança, eu tive nesse curso uma parte muito grande trazendo a PNL, a programação neurolinguística, né? E ela funciona muito, né? Então, eu trabalho, se você for lá no YouTube, você vê os meus vídeos, você vai ver que eu trabalho com alguns pressupostos da PNL. Um deles, que o pessoal já conhece muito, que é o que eu digo assim, se uma pessoa pode, qualquer uma pode, não é mesmo? Né, ô Marcelo? Perfeito. É um dos principais pressupostos, né? Se alguém é capaz, alguma pessoa no mundo é capaz, eu também sou, né? O que a gente precisa E, saber é qual é a estratégia que essa pessoa tem para ter esses resultados. e tem uma parte da teoria que vem da psicologia, da neuropsicologia, que fala sobre essa questão da modelagem, né? Que a gente pega uma pessoa como modelo, bom, essa pessoa não. E que aqui o pessoal que está aqui na nossa live, a maioria são pessoas que têm medo de dirigir, ou tem medo da prova, reprovaram, né? E está com aquele medo de ir lá fazer a prova novamente, enfim. Então, o que, que acontece? Quando a gente fala assim, você tem que pegar uma pessoa de modelo, né? É aquela pessoa que você sabe que teve o sucesso que você está buscando. Agora, como é que ela pensou? Como é que ela agiu, né, Marcelo? Como é que funciona um pouquinho essa técnica, né? Ou esse pressuposto aí da PNL que fala, se uma pessoa conseguiu, você também pode. Conta aí um pouquinho para nós. Perfeito, perfeito. A essência da PNL é essa, né? É a modelagem, né? Se vocês forem olhar ali atrás de mim, aqueles rostos ali que são de o John Grinder, ali mais em cima tem o Richard Bandler, não vai aparecer, Bandler. mas esses são os principais criadores da programação neurolinguística, né? E como que eles descobriram o que eles descobriram? Eles não criaram nada novo. Eles começaram a observar pessoas
que tinham sucesso naquilo que elas faziam. No primeiro momento, terapeutas, depois se expandiu para vendedores, para outras áreas de pessoas que tinham sucesso. Mas eles começaram a observar como é que essas pessoas organizavam as experiências na mente delas de formas que elas conseguiam ter o resultado que elas tinham, né? E baseado nesse pressuposto, né? Se alguém é capaz, eu também sou, eles começaram a observar que aquelas pessoas que tinham sucesso em determinadas áreas tinham algumas coisas em comum entre elas. Eles começaram a observar que coisas eram essas que tinham em comum. Eu não vou dar toda a explicação aqui, mas de forma resumida. Existe uma estrutura mental, algo que eu vejo, imagens, algo que eu ouço, sons, e algo que eu sinto, que são as sensações, né? São os nossos sentidos, que nos permitem experimentar algo. Por exemplo, né? A gente está falando de medo. O medo ele é uma experiência que tem uma imagem, um som e uma sensação. Será que uma pessoa que tem confiança, por exemplo, essa pessoa tem uma imagem, som e sensação diferente? É isso que a PNL estuda. Como é que eu trabalho essas experiências da minha mente para mudar o meu estado emocional, portanto, os meus comportamentos e os meus resultados, né? E eles perceberam isso, que é possível eu mexer nessa estrutura mental para eu ter resultados diferentes na minha vida. Assim, é possível curar fobias, é possível curar medos, é possível resolver situações específicas internas, né? Ansiedade, insegurança, todas essas questões emocionais que podem nos atrapalhar, mas também outras que podem nos ajudar. A gente consegue trabalhar isso através dessas ferramentas da PNL. Bah, olha que coisa mais linda, né? Essa ferramenta da PNL. E tem um outro pressuposto que eu também gosto muito da PNL, que vem ao encontro com a cognitiva comportamental que eu trabalho, né? Que é uma terapia, uma técnica também, é uma linha da psicologia que fala sobre o mapa não é o território. Eu vou explicar aqui de uma forma bem simples e aí depois você que é o especialista na área, você traz aí para o pessoal. Gente, quando eu comecei a ler sobre os pressupostos da PNL e tinha lá, o mapa não era o território, eu não entendia muito bem isso, sabe? Aí eu fui ler um pouco mais, me inteirar um pouco mais e compreendi. Vou trazer aqui para vocês da forma que eu compreendi. O mapa não é o território. Nós temos lá o mapa do Brasil. Você já viu o mapa do Brasil desenhado no papel, não é mesmo? Tem lá o mapa. Eu pergunto, esse mapa que você está vendo desenhado é o território? Não, ele não é o território. Ele é uma representação do território. Muito bem, trazendo para uma linha mais mental, de pensamento, aquilo que às vezes nós pensamos, que a nossa mente produz, não necessariamente é a verdade absoluta. Ela pode ser, sim, uma representação daquilo que eu sinto, daquilo que, enfim, que os meus sentidos, né, foram utilizados numa experiência, enfim, e eu tomei aquela experiência e tive uma representação dela. Por isso que tem pessoas, né, Marcelo, que, por exemplo, tem medo de dirigir. Por que outras não têm? E, de repente, uma que não tem medo de dirigir passou até por situações traumáticas no trânsito, né? Sofreu um acidente e tudo mais, e não tem medo. Então, para cada pessoa, né, as experiências da vida, as experiências que ela tem no contexto geral, tem uma representação. E aí eu queria, Marcelo, que tu falasse um pouquinho sobre isso, para assim, desmistificar também, às vezes, a questão do pensamento, sabe? Que as pessoas acham que, bom, o meu pensamento é esse, e esse é a verdade absoluta, e eu não vou mudar nunca, eu vou viver sempre com isso. Fala um pouquinho sobre isso aí para nós. Perfeito. Esse pressuposto ele é fantástico, né? Quando a gente faz a formação em programação neurolinguística, a gente entra em contato com ele, a gente tem, assim, sabe aquela experiência da mente explodindo, né? Porque a gente se dá conta de coisas que até aqui parecem óbvias, né? Mas muitos de nós, e eu me incluo nessa, não se dão conta, muitas vezes. O que significa o mapa não é o território, né? Eu percebo o mundo aqui fora através dos meus canais sensoriais, aquilo que eu vejo ou se sinto. Só que vamos lá, né, Vanessa? Os meus olhos não são iguais aos teus. Com certeza. Nós temos equipamentos diferentes. Já começaram as diferenças. A gente já começa
a perceber o mundo de forma diferente, né? Os nossos ouvidos não são iguais, nossa audição não é igual. Portanto, assim, a forma como cada um de nós percebe o mundo é individual para cada um de nós. Claro que, vamos pegar um exemplo prático, né? Eu estou numa sala aqui agora e eu estou com o ar-condicionado ligado, tá? Eu estou olhando aqui, o ar-condicionado está em 25 graus, tá? Gente, estou em Porto Alegre, estou no sul. 25 graus aqui para mim no sul é uma temperatura ok. Às vezes até pode ser considerada quente, né? Mas 25 graus é 25 graus em qualquer lugar do mundo. Isso é o território. Para o meu mapa, é uma temperatura agradável. Mas será que ela é agradável para todo mundo? Será que se eu pegar uma pessoa que nasceu, por exemplo, uma pessoa do Nordeste, né, que tem uma temperatura mais quente lá, será que para ela os 25 graus são confortáveis, como é para mim? Talvez não. Mas ainda assim são 25 graus, né? Então o que mudou? O que muda é a experiência interna, né? É como eu construo na minha mente essas experiências e eu dou significado. Bom, aí começam os problemas do mundo, né? Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo e cada uma delas tem o seu mapa, né? E cada uma delas está tentando provar que o seu mapa é o correto, né? Que o que tem na sua mente é o correto, né? A gente vê muito isso, principalmente nas redes sociais. Mas falando de medo, o medo, ele está no mapa ou ele está no território? O dirigir o carro, ele é igual. O carro é igual para todos, né? Agora, a experiência que eu crio de dirigir o carro não é igual para todos. Algumas pessoas vão entrar no carro, vão estar tranquilas e vão sair dirigindo, de primeira. Algumas outras vão ter algum receio, vão ter alguma preocupação. Algumas outras não conseguem nem entrar no carro, né? Então, o que acontece internamente no mapa delas que impede elas de pegar o carro e dirigir? Então, existe toda uma historinha interna que elas contam para elas mesmas, e é essa historinha que nós vamos trabalhar. A gente não vai trabalhar o carro, a gente vai trabalhar a representação, o significado interno que a gente dá para o dirigir. E esse significado, muitas vezes até o Trânsito 5 Estrelas estava colocando aqui, da questão da autossabotagem. Muitas vezes a pessoa se nega a experimentar experiências novas. Ela cria nessa tela mental dela esse teatro mental com personagens e tudo, né? Que muitas vezes impossibilita ela de dar o primeiro passo para realizar os seus objetivos. Nós estávamos conversando, eu e o Marcelo, hoje à tarde, e nós chegamos a uma conclusão de que as pessoas, elas acabam sim criando monstros internos, né, que amarram ela, deixam ela presa, ela não consegue se desvencilhar disso. E muitas vezes precisa de uma ajuda, precisa de um apoio, né? Precisa. E olha que a Sheila está dizendo, sabotagem é um pesadelo, que às vezes nem é tudo que pensamos. É exatamente isso que nós estamos falando. Que às vezes a gente cria na nossa tela mental esses fantasmas, que quando você vê, esses fantasmas se tornam realidade. Sabe a história do mentiroso? O mentiroso, ele começa a mentir. Aí ele vai mentindo, chega uma hora que ele acredita na mentira dele, e a mentira dele, para ele, se torna uma realidade. Então, é mais ou menos isso. Você tem que parar e entender que, claro, que a sua verdade é a sua verdade, tá tudo certo, né, Marcelo? Agora, vamos respeitar a verdade de cada um. Com certeza. Agora, não significa dizer que a sua verdade é a real verdade, sabe? É aí que entra, né, a questão do território. Vanessa, pode falar. Eu sempre penso, né, Vanessa? Eu tento me desvencilhar de buscar a verdade. Eu busco assim, tá? Isso que eu acredito, né? Ou isso que eu estou criando para mim. Independente de ser verdade ou não, isso me ajuda ou isso me atrapalha? Isso é útil ou não para mim, né? Então, por exemplo, eu acreditar que eu sou um bom comunicador para fazer essa live contigo.
E não sei se eu sou um bom comunicador, até porque eu teria que me comparar com o mundo inteiro para tirar uma média. Agora, eu acreditar que eu sou bom me ajuda a me comunicar contigo, né? Então, eu posso assumir essa crença para mim de forma que ela vai me ajudar. Perfeito, perfeito. E aí entra as questões das crenças, sabe? As crenças, elas entram exatamente aí. Olha, eu crio a minha verdade, porque crenças são as nossas verdades, não é mesmo, Marcelo? E essas verdades que eu acredito piamente ou me coloca numa posição para eu enfrentar o mundo que está aí fora ou eu fugir do mundo que está aí fora. Então, o ato de dirigir também tem relação com isso. Se você tem ali um desafio, gente, olha só, já vamos começar com uma mudança de nomenclatura, porque quando você diz assim, eu tenho um problema, nossa, isso ficou difícil, a tua mente, ela encara esse problema como algo muito pesado e aí entra autossabotagem, aí entra um monte de palavras. Olha o Kleber Jerônimo entrando, boa noite, Kleber, tudo de bom, meu amigo? Fiz uma super live com ele também, muito massa. A Mariana também entrando aqui. Boa noite, boa noite. Vamos ver os coraçõezinhos subindo um pouco para a gente se animar aqui, né? Porque a gente adora se animar. Oi, Zilma, tudo bem, querida? Ó, Fernanda, isso! Bota coraçãozinho aqui, coraçãozinho, coraçãozinho. A gente fica bem apaixonado, né, Marcelo? Muito bom, muito bom. Então assim, ó, gente, quando você ficar com aqueles pensamentos, né? De desvalia, pensamentos de que você não vai conseguir, pensamentos que tudo fica difícil, aqueles pensamentos negativos, são crenças que são geradas através da nossa percepção do mundo, né? E a cognitiva comportamental, ela trabalha essa questão que a gente, nós seres humanos, né, nós, a nossa mente, nossos sentidos, o nosso corpo, a nossa mente através do nosso comportamento, ela vai agir conforme o que eu penso de mim, o que eu penso do mundo e o que eu penso do futuro. Né? E aí entra muito bem a PNL, por isso que eu gosto muito dessa programação neurolinguística, que a gente pode modificar o nosso pensamento a partir do momento que eu entendo e identifico que o que eu penso sobre o que eu quero, não está me deixando chegar ao meu objetivo. E aí eu posso modificar. Não é mesmo, Marcelo? Seria mais ou menos isso? Fala, dá um pouquinho da tua palavra aí de profissional. É exatamente isso, né? E esses pensamentos, eles não são uma coisa etérea que a gente não sabe de onde vem, né? Os pensamentos, eles têm estrutura, né? Aquilo que eu falava antes, a imagem, o som e a sensação, né? Então, muitas vezes, falando do medo de dirigir, né? Vem uma imagem de eu pegar o carro e errando, deixando o carro apagar. Vem uma imagem de outros motoristas rindo de mim. Vem um som, muitas vezes, de alguém que está do meu lado falando alguma coisa para mim e me afetando, me pedindo de ficar tranquilo para dirigir. Né? Então, no medo de dirigir tem muito consistente essa questão, né? Imagens de coisas ruins acontecendo e sons, né? De pessoas falando coisas para mim, certo? E até mesmo sensações, né? Aperto no peito, a garganta fecha, a mão sua, a tremedeira, começam sintomas físicos, né? O medo se manifesta no nosso corpo, é uma coisa forte. Perfeito. Às vezes a gente pensa, é só um medinho. Não, o medo paralisa, o medo te impede de fazer muita coisa. E esse medo, esses sintomas físicos, ele é gerado pela produção de hormônios, né? Principalmente o cortisol, que é um hormônio do estresse, e a adrenalina, né, gente? Então, quando ele é produzido na mente em grande escala e é jorrado no nosso organismo, o nosso corpo ele vai ter esses efeitos, né? Vai ter taquicardia, sudorese, né? A gente acaba ficando ruborizado, ainda mais se tem alguém do lado
E você sabe, o marido, né, é um deles, o marido é a peça, é o ator principal, né? Na verdade, quem tinha que ser a atriz ou o ator principal seria o motorista, mas não, o marido que está do lado, ele acaba sendo aquela figura, né, que causa mais medo do que o próprio medo de dirigir. Porque a pessoa, além de ter que dirigir, ainda tem que mostrar para a criaturinha que está do lado, querida, maravilhosa, que está do lado, que você tem que fazer tudo certinho, né? Então, é aí que a gente vai trabalhar essa questão de você fortalecer o teu eu interior, né? As técnicas da programação neurolinguística, ela vem também para isso, para modificar, né? Trocar, fazer com que você possa e se permita a mudança, né, Marcelo? Fala um pouquinho sobre essas técnicas que são utilizadas. Perfeito, perfeito. Eu vou falar especificamente da que eu mais uso em relação a dirigir, tá? Você, Beleza. você tocou num ponto que para mim é o ponto-chave, né? Você falou da questão do marido, né? E aí me permita, né? Quando eu falo marido, eu vou generalizar. Alguém que está do teu lado falando alguma coisa, né? Pode ser o marido, pode ser irmão, pode ser, enfim, pode ser quem seja. Mas o que eu tenho percebido? O medo ele se manifesta como um aprendizado, né? Ninguém nasceu com medo. A gente aprende a ter medo com experiências que a gente vai vivendo ao longo da vida, né? Então, muitas pessoas que têm medo de dirigir, elas experimentaram esse medo pela primeira vez em algum momento da vida. Na maioria das vezes, não é uma regra, mas na maioria das vezes é na infância. Então, tem questões que a pessoa vivenciou na infância e que acompanham ela ao longo da vida. Então, o que eu percebo? Que muitas vezes essa questão do marido, né, que a gente diz que tem uma voz forte do marido, a pessoa é uma mulher adulta, na maioria das vezes, que está ouvindo algo Verdade. do marido. Vamos combinar, gente? Uma mulher adulta ouvir algo do marido não vai mexer contigo, porque você, afinal de contas, é uma adulta. Agora, quando você experimenta esse medo, você não está sendo uma adulta. Você está lembrando de coisas que você aprendeu lá na tua infância. Né? Então, você, naquele momento, está revivendo memórias. Tem memórias da tua mente que estão lá vivas. Por mais que você esteja num corpo de uma mulher de 20, 30, 40, 50 anos, a bem da verdade, lá tem uma menina de 4, 5, 6 que experimentou lá na infância um medo e que se generalizou. E muitas vezes, sabe o que é curioso? Que muitas vezes esse marido que está falando, ele está representando uma figura muitas vezes paterna. Né? Muitas vezes um pai que gritou com a filha, muitas É vezes uma verdade. situação de autoridade, né? Que a mulher acaba levando como algo para a vida inteira. Né? Então, e isso é o que mais me chama a atenção, assim, o quanto o que nós aprendemos no passado nos acompanha ao longo da nossa vida. Né? E aí, respondendo a tua pergunta, né, Vanessa? Como é que a gente faz, então, para mudar esse medo, né? A gente precisa identificar quais são essas memórias que estão se manifestando, né? Como é que a gente percebe essas memórias, e aí vai vir através do corpo, como eu falei antes, essas imagens, e ressignificar essas memórias, né? Então, eu vou, de alguma forma, acessar essas memórias e eu vou ajudar aquela menina que aprendeu a ter medo de dirigir a aprender a ficar confiante, aprender a ficar segura, aprender a ficar tranquila, para que ela cresça, né, se torne de fato a mulher que ela é, né, e aí assumindo essa identidade da mulher que ela é, de Poderosa. fato, poderosa, exatamente, para que ela consiga ficar tranquila. E aí vamos combinar, né, Vanessa? Se você é essa mulher poderosa, né, que tem força, que tem energia, que tem confiança, a pessoa que está do teu lado pode falar o que quiser, você não vai Se estar nem aí para quiser, a vida, tipo, né? assim, caguei pro cara, não é mesmo? Exatamente, exatamente, exatamente. Então, para E, mim, ó, eu considero e, muito uma técnica de amadurecimento. E outra coisa, assim, ó, gente, claro que tem muitas mulheres que têm medo de dirigir, deixando bem claro isso. A gente tem 3% da população mundial que tem medo de dirigir. Dentre esses 3%, 85% são mulheres. Mas a gente não pode esquecer dos 15% dos nossos homens que têm medo de dirigir. Porque assim, o que que acontece? Eu já recebi vários rapazes, homens, querendo superar o medo de dirigir lá no consultório e assim, gente, opa,
deu fraude. Sabe quando ligo e dá fraude? Foi isso que aconteceu aqui. Então, olha só. E tem aqueles casos daqueles 15% dos homens, sabe? Por uma questão machista, de uma sociedade machista que acha que os homens não podem ter medo de dirigir, que o homem nasceu para isso. Gente, tudo está aqui na mente. Homem pode também ter medo de dirigir, homem pode ter medo também da vida, homem pode ter, depende das experiências que a pessoa passou. Então, a gente tem que desmistificar isso, sabe? E dentro de cada ser humano tem um poder ali, tem uma energia poderosa, e quando essa pessoa se descobrir com esse poder, não tem para ninguém, você consegue realizar os seus sonhos, você consegue ir para frente, você consegue se desenvolver, você faz uma mudança na sua vida, você sabe aquela pessoa assim que você conhece, aquela pessoa pacata, daqui a pouco você vê uma pessoa apoderada, uma pessoa que sabe, foi para o mundo, se resolveu, sabe, e tirou de dentro dela coisas ruins. É isso aí. Então é essa energia que as técnicas acabam acessando e modificando, né, esses sentimentos, esse medo. Claro que eu sempre digo, viu, Marcelo, que é sempre bom ter um pouquinho de medo de dirigir. Não pode ter pânico, não pode ter aquele medo que bloqueia. Mas o medo de dirigir é importante, porque quando a pessoa tem um determinado medo, ela acaba se cuidando, ela acaba sendo mais defensiva, sabe? Ah, que nem aquela pessoa assim, eu não tenho medo de andar na rua. Bom, que bom. Mas mesmo a gente andando na rua, a gente tem que ter um certo receio, ter um cuidado de andar na rua, não vai se arriscar andando naquela rua escura, né? Então, são coisas assim desse tipo, a gente tem que se preservar, entende? Não se arriscar. Agora, não podemos ter aquele medo que bloqueia, aquele medo que nos trava, aquele medo que não nos deixa ser e ter aquilo que a gente quer. Concorda comigo? Muito bom, perfeito, Vanessa. Eu acredito que assim, eu sempre falo isso, né? A gente fala, o medo, a gente até usa muito essa palavra sabotagem, né? O medo me sabota, verdade. O medo me atrapalha, o medo é meu inimigo, né? E, de fato, em alguns momentos ele vai te atrapalhar. Fato. Agora, o medo ele não é teu inimigo. O medo ele é um sistema de proteção que todos nós temos. Para quê? Para avisar a nossa sobrevivência. Acima de tudo, ele quer saber da nossa sobrevivência. Então, se tem alguma coisa que ameaça a minha sobrevivência, eu não quero saber do resto, eu vou me afastar daquilo. Né? Então, o medo está lá para me garantir a sobrevivência. Né? E aí, eu até brinco, né? É uma sacanagem eu chamar isso de sabotagem. Porque, vamos combinar, tem uma parte minha que está querendo me proteger para garantir a minha sobrevivência. E eu trato ela como um sabotador. Assim, não, você é meu inimigo. É uma loucura. O que acontece? Essa parte ela quer me proteger. E é bom ter uma parte minha que quer me proteger. É sempre bom isso, né? Ótimo. Agora, qual que é a questão? Seguindo aquele raciocínio que eu estava falando, dos medos aprendidos na infância, né? É quase como se uma parte da minha mente acreditasse que eu ainda sou aquela criança. E ela quer me proteger como se eu fosse aquela criança. Né? Só que aquele medo fazia sentido para a criança. Hoje, para o homem, para a mulher, não faz mais sentido. Porque agora somos adultos, sabemos lidar de outra forma com os nossos medos. Né? Só que eu tenho que mostrar para minha mente isso. Né? Enquanto ela acreditar que eu sou aquele menino, ela não vai deixar eu seguir em frente. Perfeito. E Marcelo, entrando nessa linha, eu sei que você é hipnólogo profissional, né? Eu amo isso, eu amo isso. Então, Marcelo, fala um pouquinho sobre a hipnose, como é que ela funciona, porque tem muitas pessoas que têm aqui aquele preconceito que acha que hipnose vai levar a pessoa para outro planeta, vai abduzir, né, coisa de ET. Explica um pouquinho para essa galera, explica para mim também um pouquinho sobre essa questão da hipnose. Legal, legal. Obrigado por tocar nesse assunto, porque de fato é uma oportunidade de esclarecer como que funciona, né? A hipnose, ela é um processo natural para todos nós, né? Todos nós, o que significa a hipnose? Vamos começar por aí. Hipnose é um superfoco. É quando eu tiro o foco de tudo que está na minha volta e dou foco em uma coisa só. Agora, vamos lá. Quantas vezes a gente faz isso por dia? Dá superfoco.
né? A gente, por exemplo, assiste um filme. A gente sabe que tudo que está acontecendo naquele filme não é real. A chuva não é de verdade, o beijo não é de verdade, o mocinho que morreu lá não é de verdade também. Mas a gente vê o filme e se emociona. Acredita, uma parte da nossa mente acredita que aquilo está acontecendo mesmo, né? Isso é hipnose. Então, o que acontece? A gente entra em o que a gente chama de estado alterado de consciência quando a gente dá esse super foco em algo, né? E isso vale para tudo. Isso acontece várias vezes ao nosso dia. Então, é um processo muito natural, não há nada o que temer. O que eu percebo muito que as pessoas me dizem quando eu digo que eu faço hipnose, né? As pessoas dizem assim, não, tu não vai me hipnotizar porque tu vai me controlar, tu vai me fazer falar algo que eu não quero falar. Não, gente, hipnose não tem a ver com controle. Hipnose não é uma relação de controle entre um e outro. Hipnose é uma relação de cooperação. Se você não estiver aberta, não estiver disposta a permitir que eu aplique a técnica em você, não vai funcionar. Porque eu não tenho poder nenhum sobre você. O que eu tenho é ferramentas de comunicação que vão te ajudar você a chegar onde você quiser. Mas se você Olha não quiser, que massa! não vai funcionar. Quer ver um outro Você mito que sabe? falam bastante? Opa, Pode falar, pode desculpa. falar. Não, eu só queria complementar que esse negócio da questão da hipnose, esse mito todo, isso tem a ver com filmes, né? Em filmes, quando falam em hipnose, normalmente a pessoa fica sem o autocontrole. E, na verdade, não tem nada a ver com isso. Você fica 100% no controle, né, da situação, não é mesmo? A qualquer momento, a gente tem a tendência não, a prática de fazer hipnose de olhos fechados, né? Até porque você tira a visão do que está acontecendo para dispersar, pode dispersar. Então, de olhos fechados, aumenta a tua concentração. Não é uma regra, dá para fazer de olhos Uhum. abertos. Mas o que acontece, né? Quando eu fecho os meus olhos, eu posso abrir os olhos a qualquer momento e voltar. Não tem nada que me impeça de fazer isso. Eu não perco o meu controle. Marcelo, não, Marcelo, olha só, a galera tá pedindo, você vai ter que fazer pelo menos uma pequena experiência aqui com a gente. Você consegue fazer? Faço sim. Faço Vocês sim. querem, vocês querem que o Marcelo faça aqui ao vivo com todos nós uma sessãozinha de hipnose? Se querem, bota coraçãozinho aqui. Se não botar coraçãozinho, não vai ter. Comenta Bota aí, eu quero. coraçãozinho aqui. Eu quero. Bota coraçãozinho aqui que nós vamos fazer aqui hoje, agora. Então, coraçãozinho aqui, tem que subir coraçãozinho para o Marcelo fazer a sessão de hipnose. Quem não quiser, não tem problema. Eu vou fazer, gente. Eu vou fazer. Olha os coraçõezinhos subindo. Olha Eu vou aí, que fazer. legal, que legal. Quem não quiser fazer, tá tudo certo. Só perceba que não é nada demais, tá? Não é nada, absolutamente nada demais. Eu vou fazer, Marcelo, eu quero. Tu faz com a Legal, legal. gente? Então, Vamos lá. bora. Então, eu vou falar um Bora pouquinho, lá. dar algumas instruções para a gente começar, tá? Tá ok. A ideia para a gente fazer esse exercício é que você se coloque numa posição confortável, sentada é melhor, tá? Se você puder relaxar, sentada, fechar os teus olhos, vai ser bom. A única coisa que você vai precisar fazer é prestar atenção na minha voz e deixar o teu corpo levar, tá? Então a ideia, eu quero que você pense no momento que você estava muito confiante. Vamos fazer uma experiência de confiança. Pensa aí, gente, um momento que você estava muito confiante. Um momento assim, ó. Nossa, se eu tivesse aquela confiança agora, eu ia me sentir muito bem. E agora vai percebendo o teu corpo. Coloca a tua atenção no teu corpo agora, na tua respiração, o ar entrando, o ar saindo. Isso, deixa a tua respiração te guiar a partir de agora, através daquilo que eu vou falar. E você vai percebendo os batimentos do teu coração, a temperatura do teu corpo. E a minha voz que te ajuda a relaxar agora. Muito bom. E a partir de agora, deixa a tua mente te levar novamente para aquele momento que você sabe qual é, que você estava muito confiante. Exatamente. É como se você pudesse agora voltar para lá. Eu não quero que você se veja lá, eu quero que você esteja lá novamente. Agora, vendo o que você está vendo, ouvindo o que você está ouvindo e sentindo o que você está sentindo. Percebe as sensações que tem no teu corpo. Essa confiança ela se manifesta em alguma parte do teu corpo. Permita que essa confiança que se manifestou agora no teu corpo se espalhe por todo o teu corpo agora.
para que você experimente mais forte a partir de agora essa confiança. E essa confiança vai tomar conta do teu corpo, de forma que a partir de agora você vai ver, ouvir e sentir aquilo que te faz ficar ainda mais confiante. E talvez você possa agora pensar numa imagem que representa toda essa confiança que você está experimentando. Talvez você queira pensar numa imagem, talvez você queira até fazer um gesto que represente essa confiança. Porque a partir de agora, toda vez que você fizer esse gesto ou lembrar dessa imagem, você vai experimentar exatamente o que você está experimentando agora. Exatamente essa confiança. Talvez até mesmo mais intensamente. E você pode intensificar, tanto quanto for confortável para você, experimentar essa confiança agora. Muito bom. Você está indo muito bem. Lembre-se sempre de nunca se esquecer de se lembrar de que essa confiança você pode experimentar onde e quando você quiser. Exatamente, exatamente. Percebe quando você experimenta essa confiança, o que você acredita? O que você acredita sobre você, sobre o mundo, sobre as outras pessoas. E talvez você possa perceber nesse momento que você tem tanta confiança, quem é você? Exatamente, você entra em contato agora com quem é você, com a tua essência. E na tua essência não há espaço para nada que te atrapalhe, não há espaço para medo, não há espaço para o que pode te atrapalhar. Na tua essência há espaço apenas para a tua confiança, que vai te ajudar, a partir de agora, a experimentar sempre que você quiser essa confiança. Muito bom. E talvez você possa experimentar até mesmo esse contato com algo que é maior do que você. Quase como se você se conectasse de alguma forma com a tua missão. Com a tua missão nesse mundo. E a tua missão passa por experimentar essa confiança. Deixa essa confiança tomar conta do teu corpo agora. Para que você possa ver, ouvir e sentir sempre que você quiser essa confiança. Muito bom. Você está indo muito bem. E você se dá conta de que essa confiança está aí dentro. E que você pode acessar sempre que você quiser. Exatamente. Traz ela com você. E quando você achar que é suficiente, no teu tempo, devagar, sem pressa, do teu jeito, pode vir retornando. Dá uma boa respirada, abre os olhos e vem voltando. Devagarzinho. Nossa, que coisa maravilhosa! Que legal, que legal. Vai voltando, isso, dá uma olhada para cima, estica o corpo. Nossa, que A gente coisa boa! relaxa, né? Nossa, nossa, que maravilha! Que maravilha mesmo! Que bacana, Pessoal, muito legal. Eu adoro isso aqui, eu faço comigo mesmo muitas vezes e quase que diariamente, né? Adoro isso aqui não, porque de fato a gente consegue ficar tranquilo, consegue relaxar, consegue se conectar com coisas internas nossas, né? Até vou pedir pro muito pessoal bom. aí comentar como é que foi a experiência também, porque eu fico curioso, eu tô te vendo, né, Vanessa? Você eu consigo ver, o resto do pessoal eu não consigo saber como é que foi, mas podem comentar aí. Nossa, olha, os coraçõezinhos estão subindo, então quer dizer que a galera tá gostando. Gente, excelente, amei, sabe? Eu me transportei, eu fiz um curso, gente, que eu fui oradora da minha turma, sabe? E foi muito legal, que eu criei lá o texto de formatura e era a minha turma, era um curso da prefeitura onde eu trabalho, então a maior parte das pessoas eram pessoas bem simples também, né? E eu fiz um texto que eu mesmo me emocionei com aquele texto, porque juntou todo mundo, sabe? Ali não tinha, todo mundo era igual, não tinha diferenças. E foi muito legal que aí quando você começou a falar daquela imagem, eu me lembrei do Cortella, que eu usei uma frase do Cortella que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, que o Cortella tem um dito árabe que diz exatamente assim: homens são que nem tapetes, de vez em quando precisa ser sacudidos, sabe? E eu acho que tudo que o Marcelo trouxe aqui para nós é exatamente isso. Quantas vezes a gente precisa de uma sacudida lá na nossa alma, né, gente? Lá dentro de nós, sabe? Porque a gente está tão acostumado a viver o nosso dia
de tanta rotina, que a gente não para olhar e para perceber o nosso corpo. Pô, Marcelo, olha, perceber os batimentos cardíacos, gente. A gente não Sabe? se dá conta, né? A respiração. E isso cura a ansiedade, isso cura, sabe? Às vezes a gente está com problemas, que a maior parte dos nossos problemas em si são financeiros, né? A gente fica muito voltado para o problema financeiro e isso toma conta de toda a vida da gente, a gente fica que nem um robozinho voltado para isso. E a gente não se dá conta que, olha quanta coisa gostosa que a gente pode ter, que sensação maravilhosa a Josi está dizendo aqui, não é verdade, gente? Como é bom a gente se dar conta que somos humanos, que a gente tem esse poder dentro de nós. Então não tenham medo de fazer meditação, não tenham medo de relaxar, não tenham medo da hipnose, não tenham medo de nada disso, sabe? É muito legal. Marcelo, olha, muita gratidão. Eu agradeço a Deus por ter te conhecido, menino. Dá Porque, mesmo. olha, para eu poder trazer essa experiência, sabe? Aqui para esse pessoal que me acompanha, que eu também sou muito grata, porque se não fosse esse pessoal que me acompanhasse, eu não teria audiência nenhuma, entende? Então, vocês são especiais também, né, pessoal? Então, eu agradeço demais mesmo. Olha, eu fiquei muito emocionada com essa vibe que rolou, essa energia que rolou com vocês em casa, com o Marcelo que está aí em Porto Alegre, eu que estou aqui em Canoas, na minha casa. Achei muito legal, gente, muito legal. A Nara está dizendo, amo, fiz reiki, é maravilhoso. Também sou reikiana, é muito legal trabalhar com a energia que nós temos. E aqui não existe nada sobrenatural. Nós vivemos num planeta energético, nós somos energia. Se você juntar a sua mão, você vai ver que ela vai aquecer. Esse calor é energia, né? Então, a física esclarece muito bem isso, né? Que nós estamos aqui com os nossos pés no chão, graças à energia. Então, gente, não precisamos ter medo de mudar a nossa mente, de mudar a nossa energia, de nos apoderar. Não é mesmo, Marcelo? O que você acha disso? Perfeito, perfeito. Sabe que eu era muito resistente com esse tipo de mudança, assim, quando eu comecei, eu queria muito ajudar as pessoas, mas eu não queria que as pessoas me ajudassem. Eu tinha um pouco de uma barreira, vamos dizer assim, né? Mas é claro, quanto mais a gente vai praticando, a gente vai aprendendo. E hoje, para mim, é muito gostoso, assim, sabe? Quando alguém vai fazer um exercício como esse, tipo, Lindo. cara, vou me entregar e vamos embora, porque eu sei que vai ser bom, né? É Independente de verdade. quem seja. Eu aqui tenho colegas também que fazem o mesmo que eu faço, e muitas vezes eu digo, cara, tô com uma questão minha pessoal para resolver, me ajuda, eu peço ajuda, né? Ai, E é que muito lindo bom isso. isso, né? Que lindo. Porque tem coisas nossas que a gente não vai conseguir resolver sozinhos, né? E a gente poder pedir ajuda para alguém que possa nos ajudar é fundamental. Eu acho assim, eu não abro mão disso, sabe? Eu tenho problemas sim para resolver e eu peço ajuda para resolver. E é muito gostoso. Eu sei que sempre é bom. Que lindo. Gente, olha aqui, ó, vocês não podem deixar de seguir o Marcelo. O Marcelo tem um canal no YouTube chamado Vida Sem Medo. E também eu quero que vocês acompanhem ele aqui também no Instagram, Vida Sem Medos. Aí é Vida Sem Medos, né, Marcelo? Tem um Vocês S no têm que final. acompanhar. Vocês têm que acompanhar o Marcelo, porque assim, olha, eu trago pessoas de qualidade, pessoas que vão trazer aqui para vocês uma mudança. Então, como eu conversei com o Marcelo hoje, não existe concorrência, o que existe é um compartilhar conhecimentos, né? Por isso que eu estou trazendo. Isso aí, Nara, segue ele mesmo, porque tudo é um aprendizado. A gente está nesse mundo aqui para aprender a ser melhor, né, do que a gente era ontem. Então a gente precisa sim conhecer pessoas que vão agregar valor na vida da gente. E o Marcelo é um cara que vai agregar valor. Se você é de Porto Alegre, você tem que ir lá conhecer, né, a escola do Marcelo, né, Marcelo? Se você não é de Porto Alegre, entra lá no YouTube, Vida Sem Medo,
Vida Sem Medo, e aqui no Instagram, Vida Sem Medos. Né? O pessoal está dizendo que está curtindo demais, viu, Marcelo? Isso é muito legal, porque assim, ó, gente, não adianta você ficar só sentindo. Olha aí a Mai dizendo, ó, ele é maravilhoso, é mesmo, adoro. Obrigado. Ó, Marcelo é um baita ser humano, olha o Jair falando, Nossa, que um legal. abraço, pega um amigão também. Que legal, Aleia. Pra gente que tem medo, você é especial. Não consegui terminar de ler. Gostamos dele aqui em casa, ó, Jair. Ah, deixa eu voltar aqui um pouquinho. A Leia está dizendo, pra gente que tem medo, você é especialista. E por favor, isso para seguir ele. Então, é para seguir ele lá no Vida Sem Medos. Vida Sem Medos, ok? Gente, tá muito show essa live. Marcelo, nós falamos de programação neurolinguística, falamos sobre hipnose, né? Eu acho que agora o pessoal que está aqui na live já sacou que não precisa ter medo de meditar, não precisa ter medo da hipnose, não precisa ter medo da programação neurolinguística, né? Eu sempre digo assim, ó, só para mostrar um pouquinho dessa experiência da programação neurolinguística. Eu tenho alguns vídeos lá no meu canal no YouTube, que é Vanessa Carmo Psicóloga, que eu falo sobre essa questão da PNL, né? Que eu trago uma experiência, né? Então, queria fazer uma experiência, agora eu vou fazer uma experiência com você. E com a galera que está aqui, olha só. Só para vocês terem ideia, o quanto que a nossa mente, pessoal, nós temos uma memória ou memórias, né, que ficam lá armazenados, seja por uma questão de nós utilizarmos os nossos sentidos, né? Então vamos lá, eu queria fazer uma experiência muito rápida com vocês, mas para vocês perceberem também o quanto que os nossos sentidos fazem sentidos para a gente. Então vamos fechar os olhos bem devagar, com calma. Eu vou junto, hein? Não, bora lá, bora lá. É uma experiência que vocês vão perceber uma coisa bem legal agora, tá? Feche os olhos, respirem. Respire profundamente agora. Isso. Eu gostaria que vocês imaginassem um limão. Imagina um limão aí na sua mente. Todo mundo conseguiu imaginar um limão? Vira o limão, aquele limão verde, aquele limão grande, aquele limão saboroso, né? Imagina ele. Fica só na tua imaginação o limão. Agora, imagine que você cortou esse limão em duas partes e você vai dar uma cheirada nesse limão. Sente aquele cheirinho gostoso do limão, aquele cheirinho refrescante do limão. Procure perceber esse cheiro. Agora, experimente um pouquinho desse limão. Coloque um pouquinho desse limão na sua língua. Sinta o gosto, esse azedinho do limão. Sinta isso. Sinta o cheiro. Sinta o sabor. Veja o verde do limão. Isso aí. Agora abre os olhos. Pode abrir os olhos suavemente, vai abrindo. Conseguiram sentir o cheiro do limão? Conseguiu sentir o cheirinho? Aquele cheirinho assim, ele é um cheirinho cítrico, né? Ele é refrescante, né? É aquele sabor azedinho do limão, não é mesmo? Então, né, Marcelo? Até o gosto. Vocês viram que o limão, ele em algum momento da nossa vida, ele marcou, ele ficou registrado na nossa mente. Para alguns, o limão não é uma fruta saborosa. Para outros, o limão ele é uma fruta extremamente saborosa. Eu, por exemplo, eu adoro limão. Eu adoro tomar um suco de limão, uma caipirinha, né, gente? Quem é que não curte? Não é mesmo? Um limãozinho, né? Num peixe, não é mesmo? Mais boa. Tem gente que não curte, né? Então, quer dizer, a representação do limão para algumas pessoas tem um papel e para outras outro. E é isso que hoje nós íamos falar aqui com vocês. O quanto que às vezes, ó, a Nara está dizendo, cheguei a sentir o gosto. Não tem como não sentir o gosto do limão. Aí eu pergunto, o limão tá aí com você? Não tá, né? Ele só tá aqui na mente.
não é mesmo? Então é isso. A nossa mente é extremamente poderosa, né, Marcelo? Ela é extremamente poderosa. Nossa, E você a deu um gente, exemplo agora fantástico, fantástico. e a gente pode modificar o que está ali, não pode? Sim, sim. Levando para o medo de dirigir, né? Eu falo com muitas pessoas que têm medo de dirigir. Se eu disser assim, pense em dirigir agora. As pessoas dizem, já sinto um desconforto no meu corpo. Mesma coisa, o carro, você não está no carro, mas só de pensar já experimenta o desconforto, né? O mapa não é o território, aquilo que a gente falava mais cedo, né, Vanessa? Exato. E tem uma técnica para o pessoal que tem medo de dirigir, que você não vai dirigir, mas você só vai sentar ali no banco do motorista, ou vai se imaginar no banco do motorista, e você vai passar a mão no volante. E você vai te imaginar dirigindo, sabe? Ai, mas eu tô sentindo um monte de emoções no meu corpo. Para a gente superar o medo, a gente precisa enfrentar o medo. Mas tem uma técnica que eu gosto muito da cognitiva comportamental, que é a da dessensibilização, que é exatamente você colocar a pessoa no evento estressor de forma gradual. Então você não precisa estar lá dentro do carro, mas pelo menos comece a se imaginar lá dentro do carro. Isso vai reduzir bastante o seu medo. Olha só que massa. Ricardo, perdão, Marcelo, desculpa, tô com o Ricardo na cabeça. Ricardo pensou em mim. Olha só, acontece, né? Ricardão pensou em mim. Ah, Marcelo, deixa o teu telefone aqui pro pessoal, de repente querem ir fazer uma hipnose contigo. Passa o teu telefone aqui pra galera, de repente, Claro. né? Alguém Melhor queira falar anotar o ou telefone. escrever? Escreve, pode escrever, pode mandar também na fala aqui, que o pessoal pode ter alguns que gravam, mas escreve aí, deixa aí teu telefone, teu contato. Ah, o Pedro, meu marido, tá dando risada, porque de vez em quando eu tô ficando velha, sabe, gente? Eu troco o nome dos filhos, é uma coisa de louco. Só ainda não troquei o nome do marido, mas o resto já troquei, né? Galera Vanessa, rindo aí. Vanessa, Oi. concorda comigo que 1 hora de live é muito pouco para a gente falar sobre os assuntos de meio de Poxa, dirigir? olha, é verdade, né? É por isso que, pessoal, terça-feira, olha aqui, ó, peguei meu caderno, porque eu tô numa idade que eu esqueço as coisas, tá? Terça-feira, dia 9 de junho, às 19 horas, eu e o Marcelo Costa estaremos lá no meu canal do YouTube fazendo uma super live falando sobre 3 dicas para libertar traumas do passado e, né, para que você consiga superar o seu medo. Então você não pode perder. Quem está aqui na live hoje não pode perder. Você vai lá no meu canal no YouTube, Vanessa Carmo Psicóloga. Vai ser terça-feira, dia 9 de junho, às 19 horas. Nós vamos fazer uma super live lá e depois nós vamos combinar uma outra super live no canal do YouTube também do Marcelo Costa. Vamos fazer uma super live também aqui no Instagram. Então, assim, ó, pessoal, vocês têm que acompanhar esse cara, não pode deixar, ele tem sempre conteúdo de primeira linha, então a gente precisa compartilhar conhecimento, né, Marcelo? Com certeza. E tem muita coisa para a gente falar, tem muita coisa. Eu tenho Nossa, certeza, assim, ó, a gente vai fazer aí essas lives e não vai repetir assunto, vai falar de coisas coisas diferentes. diferentes. Isso aí, Marcelo. Vou deixar você aí se despedir do pessoal, né? E lamentavelmente já está chegando no final da nossa live, porque é tão bom quando o papo é gostoso, a gente querer ficar mais, não é mesmo, Marcelo? Passou voando, né? Passou voando, Passou foi voando. muito prazeroso. Eu adorei o convite, eu adorei a live, eu adorei a participação de todo mundo. O pessoal realmente é participativo, o pessoal assim se conectou de uma maneira muito legal, né? E eu quero agradecer. Eu quero agradecer a você, Vanessa, quero agradecer ao pessoal que está nos acompanhando, porque assim você ajuda a tornar essa live leve, né? E nos ajuda a bater um papo de uma maneira muito bacana. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho, Vanessa. Obrigada, Eu gratidão, acompanho já, mas gratidão. vou acompanhar ainda mais porque eu Querido. percebo que tem muita coisa legal para eu aprender também com você. Então, conta comigo, né? Conta comigo você, conta comigo o pessoal que está assistindo. A gente vai ter muita coisa para falar ainda e vai ser muito bom.
Adorei a live. Pessoal, esse cara ele é tão humilde, se vocês não têm noção, esse cara, sabe onde que ele estudou? Em Londres, cara. Ele não estudou em qualquer lugar. A gente olha assim e pensa que o cara, é um guri novo, né? Menino novo. Pô, ele é um practitioner da PNL, formado no Brasil, mas com especialização em Londres. Então, olha só o que eu trouxe para vocês, gente. Não é pouca coisa. Então, você é maravilhoso, menino. Você é massa mesmo. Gostei muito dessa nossa troca. E é isso. Nós viemos aqui para ajudar a mais pessoas a realizar os seus sonhos. Nós conversamos hoje e eu disse para ele, às vezes, o medo de dirigir, ele trava tanto uma pessoa que quando ela se descobre, quando ela se supera, quando ela vai além dela, muitas coisas na vida dela ela modifica, né, Marcelo? Não é É só a muito questão mais do do que medo. dirigir. O medo de dirigir é só um gatilho, gente. Daqui a pouco você se apodera de tal forma que a vida para você dá um salto. E é esse o nosso objetivo. Tá certo? Marcelo, gratidão por você estar aqui com a gente, foi muito massa mesmo. A nossa prática que foi power, amei, tá? E, pessoal, eu queria agradecer muito a vocês que estão aqui com a gente hoje. Não percam a nossa live lá no canal do YouTube, Vanessa Carmo Psicóloga. Também não deixem de seguir o Marcelo, Vida Sem Medo, lá no YouTube, e aqui Vida Sem Medos aqui no Instagram, tá certo? Ó, um beijo no coração de todos vocês e bora lá, vamos viver, porque viver faz bem para a saúde, não é mesmo, Marcelo? Muito bom, muito bom. Adorei, gente, adorei. Semana que vem a gente vai dar sequência aí nesse assunto, vai ser muito bacana. Eu conto com Vai. todos vocês lá conosco, porque vai ser muito legal. Então tá, um beijo e os corações subindo, coisa mais linda, adoro! Obrigado, Vanessa.